Quer entrar de vez no competitivo, aumentar suas chances de topar torneios ou simplesmente melhorar como jogador? Então faça o coach com o Paulo PRJ. O coach é feito de maneira totalmente online, onde você, juntamente com o Paulo, irão analisar os seus jogos, discutir sobre deck build e imaginar a melhor estratégia para o tipo de desenvolvimento que você quer. Pois é tudo feito sob medida de acordo com o que você pretende. Se você pretende jogar um regional, é feito um metacall de acordo com aquele metacall da tua região para aumentar a tua chance de topar, ganhar torneios. Se for para jogar um torneio a nível nacional, a mesma coisa, ou simplesmente para melhorar como jogador, entendendo o jogo de uma maneira geral, global, ou até para counterar os decks da sua local. Não importa o seu objetivo, o coach com Paulo PRJ é uma ótima solução para você crescer dentro do jogo. Então entre em contato com o Paulo através de suas redes sociais, marque um horário, faça o coach e melhore como jogador. Links na descrição. Fala aí galera, eu soltei essa calmaria depois da loucura. E bem, meus amigos, eu tô aqui pra trazer finalmente um videozinho falando sobre os palpitezinhos de banlist. Pra quem não viu, eu fiz uma live que você pode assistir aqui, falando sobre um bagulho tópico de um monte de carta que eu coloquei lá, que eu imaginei que seria interessante, muito bom, benéfico, saudável pro jogo, se acontecesse. Inclusive o Paulo fez um vídeo de react, lá durante a live dele, referente àquela banlistzinha. Mas enfim, parece muita loucura? Pois é, aquilo lá realmente a ideia era essa, era parecer loucura mesmo, porque era só uma ideia da minha cabeça de coisas que eu gostava, de que eu tava conversando com a galera que era dos inscritos que estavam mexendo na live, inclusive ver a live gravada depois se você quiser. Mas enfim, hoje eu quero trazer os meus reais palpites das coisas que eu acho e imagino que podem estar acontecendo na próxima banlist, que vai acontecer no mês que vem. Uma coisa que tem que ser muito levada em consideração é que essa banlist, ela vai ter como objetivo primário limar um pouco as coisas atuais para poder te incentivar, eu ia falar obrigar, mas para ser mais sutil eu vou falar incentivar a comprar os produtos novos da Konami, já que na nova coleção de Burst of Destiny é para ser uma coleção bem impactante, já que lá vem arquétipos fechados e que são feitos para serem muito bons, que são o Shang-Chan, ou Sword Soul, junto com o Flanders, e também vem a nova carta de Evil Twin. Do jeito que o meta tá aqui, vai ser bem difícil você ser incentivado a comprar essas novas cartas, já que o Tri-Brigade consegue competir perfeitamente bem contra todos esses decks, inclusive o Prankids também. A interação do Prankids é muito boa contra o Tri-Brigade, contra o Evil Twin também, enfim, é muito boa contra todos eles, o Tri-Brigade também, então vai ser bem complicado você se desfazer dos decks atuais, que são competitivos em meta hoje, para poder comprar esses novos, já que eles nem são tão melhores assim, tá ligado? Nem sei se são melhores na verdade, acho que o Tri-Brigade e o Prankid solam esses decks fácil. Então é bem complicado de você lançar um produto novo tendo produtos atuais muito bons. Então a banlist, apesar do jogo, como muita gente acha, não tá exatamente um caos, não, realmente ele não tá. Os metas são até, você consegue até dar algumas coisas nele relativamente decente e fazer eles pararem com certa frequência. Não tá totalmente fora de controle, mas o fato de existir muito, já falei isso várias vezes, né, o muito deck, muito próximo em termos de poder, né, tipo vários rogues excelentes, fortes pra caralho, que ganham de você só porque começam, é chato, mas eu não sei se isso é um problema para ser resolvido agora. Essa banlist, como meu palpite eu acho que esse problema de muitos decks com um poder muito próximos um do outro não é problema que vai ser resolvido agora. Então os meus palpites são baseados no que eu acho que vai acontecer, que é limar os principais decks do meta de hoje para liberar um pouco de espaço para você jogar com os novos decks que vai vir em Burst of Destiny. Lembrando que, além de tudo, os decks de Burst of Destiny, assim como todos os outros decks que estão aqui, eles vão ficar melhores, porque vai vir a nova tech de Destiny Hero, que você pode ver clicando nesse card do que eu tô falando. Então, pois é, tem muita coisa aí que deve ser avaliada, é realmente um momento complexo e delicado, muito parecido com o momento que vivíamos no início de 2019, com a diferença de que agora a gente sabe que vai vir produto novo e bom. A questão é que esse produto novo e bom não são melhores do que existem hoje em dia, então muita coisa precisa ser feita, porque dependendo de como seja, eu vou preferir jogar de Phantom Knight do que jogar com esses decks. Depende muito de várias coisas. Mas o assunto é esse, então vamos lá. E muito bem, meus amigos, então sendo um pouco razoável, vamos tentar falar um pouco aqui das coisas por decks. Então eu vou começar falando do deck do principal, que é o Tri-Brigade. O Tri-Brigade, ele tem algumas opções do que você pode fazer com ele, né? Obviamente, a principal delas é você mexer na consistência do deck, porque você tem que estragar essa parada aí. Então a consistência do deck é machucada como? De duas formas, Tank e Fractal. Essas duas cartas. Não significa necessariamente que as duas vão ser irritadas, inclusive eu duvido muito. Eu acho que uma delas somente vai, mas eu acho que duas cartas têm que ser mexidas. Essa banlist, se ela quiser fazer essa proposta que eu citei, ela não pode simplesmente mexer em uma carta de cada arquétipo e achar que vai estar tudo bem, porque eu acho que não vai. Apesar, eles vão diminuir um pouquinho em força, e talvez seja suficiente para você jogar com outros decks, eu não sei exatamente, mas eu acho que tem que ser tipo 2 hits, e 2 hits em cartas boas, não o suficiente para matar o deck, por isso que dependendo do deck vai ser hit
de limitação, mas tem que ser hits que machuquem, e machuquem bastante. No caso do Tree Brigade, o Fractal eu acho que é um hit bom. O tank limitado pode ser interessante, pode, mas eu acho que deixar o tank limitado e deixar o Fractal a 3 é pior. Na verdade é melhor pro deck Tree Brigade, sabe, ter vários nomes de Fractal e um de tank, porque você ainda consegue, na verdade eu não sei, é complexo, porque deixar o tank a 3, ele é uma carta como se fosse o Rota, ele é um Rota na verdade, pra Winged, pra Beast Warrior, né, e o Rota tá 1, cara, tá ligado? É aquele tipo de carta que gera uma certa limitação, mas aí é que tá, ela gera uma certa limitação de card design, ou será que ela incentiva o card design, já que o card design vai ter uma carta específica para poder melhorar o teu lançamento. O fato de você ter o tank faz com que você tenha incentivo de lançar algum deck que tenha uma engine ou que use o arquétipo inteiro de Beast Warrior, porque além das próprias cartas se buscarem, você tem o tank que vai buscar elas. Então, pode ser um argumento de que, beleza, ela limita o design a ponto de você não poder criar deck de Beast Warrior bom, ou ela te ajuda a criar fazendo com que, beleza, o deck vai ser bem mais consistente. Então, tipo, beleza, se o meu deck não é bom o suficiente, do que os atuais, mas pelo menos, cara, tem um tank aqui extra, tá ligado? Que ele pode usar e vai ser bonzão. Então ele vai ser bom ao dobro, sei lá, bom à enésima potência. Então eu tenho esse pensamento também. Vendo desse ponto de vista, a alimentação do tank ia ser bem boa, mas eu queria muito que o Fractal fosse limitado. O que eu acho que vai acontecer, eu acho que pelo fato de a Konami precisar hitar nos decks, eu acho que o Fractal vai ao invés do tank. Eu acho, mas são dois hits bem plausíveis, inclusive poderia acontecer os dois. Eu gostaria que acontecesse os dois ao mesmo tempo. Ou talvez o Fractal A1 e o Tank A2, tá ligado? Você já dava uma diminuída em alguma coisa nesse sentido. Eu acho que seria bem bom. Além disso, eu acho que a Revolt é a carta que vai ser mexida. Eu acho que o Revolt vai A1, eu acho, tenho quase certeza disso que isso vai acontecer. E o Revolt vai a 1. Ele vinha sendo usado tipo 3 ou 2-off no deck, nos decks atuais. Tem deck que usa 3 para você não ficar totalmente dependente de comprar, porque se você pelo menos faz Fractal, Kit, Nerval, Kerais, e você toma um Veiler em alguém, se você tem hard draw do Revolt, e porque você não precisou fazer a Bearbloom para poder buscar o Revolt, você já tem hard draw dele, você tá safe, porque você consegue fazer o Shirug no turno do cara, e aí você ainda tem um follow-up pra volta, porque os seus Tree Brigade já estão no grave. Então eu acho que a limitação do Revolt é algo bem plausível de se pensar, e eu acho realmente que vai acontecer. Indo no What If, no caso eu tô chutando aqui Fractal e Tank, Fractal e Revolt, mas se fosse o Tank também seria interessante, e um hit legal também seria no Shirug, por exemplo, porque o Shirug indo a 1, foi o que o Raish falou no vídeo dele, né, você ia mitigar as possibilidades daquelas plays que o cara tá estourado, né, e aí ele faz lá o Shirug enquanto joga, ele faz na tua jogada, porque aí você faz o Shirug, você fez lá a Ferrigit ou a Bearbloom lá em cima, e você faz o Shirug embaixo. Você usa todo mundo lá pra poder, você usa o Shirug e o outro bicho pra fazer a Bearbloom, e o Shirug Trig pega um follow-up pra mão. Às vezes essa carta que você busca, a carta que a Ferrigit vai baixar, por exemplo, e isso te dá uma camada de play muito maior. Você usa o Shirug como Extender, coisa que eu acho que não deveria ser o correto. Você deveria usar ele como Boss Monte pra banir sem alvo no turno do cara, e quando ele sai do campo você pega o follow-up se você tiver cartas banidas. Deveria ser essa a função. Então, colocando o Shirug limitado, você evitaria que ele fosse um Extender durante teu turno e deixaria ele sendo só o Big Boss Monte do teu deck, o que eu acho bastante justo. Um bicho que entra e bane sem dar alvo, pega follow-up, porra, que é mais do que isso. Então, pois mas eu não sei se múltiplos hits desses vão acontecer, tá? Esses 4 são candidatos extremamente reais. O Shirug, se acontecer, é um extra. Então acho que vai acontecer 2. E se rolar no Shirug, o que eu acho que seria bom, seria um extra. Mas eu tô apostando em Fractal plus Revolt, que são cartas reais de Engine. Com o Fractal limitado e 3 tank, você tem a versatilidade ainda de usar o tank e Zu. Aí se você sabe Fractal, tua tank pega o Zu. Mas vai ser muito menor a possibilidade disso acontecer, porque geralmente você vai ter que dar tank no Fractal. Então até pra Engine secundário vai ficar um pouco mais complicado, né? Então é mais ou menos isso que eu acho do Tree Brigade. Próximo deck é o Prankids. O Prankids é um pouco complicadinho também, mas eu acho que, eu continuo achando que o Dudu é um bom hit de ser dado no Prankids. Eu vi o vídeo do Raish, por exemplo, e ele deu um argumento bem bom, que a limitação do Miau Miau seria a melhor opção. Por quê? Porque você não altera a dinâmica do deck fazendo a limitação do Dudu. O que isso significa? Significa que você vai continuar jogando exatamente da mesma forma que você sempre jogou, se você limita o Dudu. Porque ele pode simplesmente fazer só um papagaio, tá? Você faz 2, beleza. Você faz 2 para deixar um nome extra no grave para você poder rever com a máquina de lavar, esse tipo de coisa. Mas se você usar só um, no teu combo tá safe. Você faz um papagaio ali, pega a carta, tributa ele vai pro grave, você pega 2 cartas pra mão, e é isso aí. E aí você usa o bicho que ficou na mesa pra fazer o Balhal, por exemplo, coisa do tipo.
Então, ou o token que você fez, que você pegou lá com o Dudu, por exemplo, vai criar o token e você consegue fazer o barral direto. Daí tira o Prankids e fica o barral e o Prankids na mesa e você não vai embaralhar. E você vai embaralhar o Dudu ainda, mas não vai ficar Dudu no teu grave, o que tudo bem. E isso não altera exatamente a dinâmica do deck, tá? Continua fazendo exatamente a mesma coisa. Mas, limitar o Miau Miau pro outro lado, você corta aquele tipo de situação em que... Por que o Prankids é muito forte indo e vindo? Porque indo, ele tem Normal Summon Play, Full Play, e na volta, se você para isso com o Normal Summon, mais ele tem text também, então ele tem uma chance alta, relativamente alta, dependendo da que você esteja, de te parar também. Então quando o Prankids tem essa possibilidade e o jogo volta pra ele, ele sempre coloca uma pressão absurda em você, porque ele gastou o Miau Miau antes, e aí se voltar pra ele dá Normal Summon de outro Prankids e faz outro Miau Miau. E isso faz com que ele jogue de novo e faça full combo com uma única carta. Aí você vai ter que ter mais interação pra poder dar nele, entendeu? Então põe uma pressão absurda. Isso altera bastante a dinâmica se tiver só um Miau Miau. Eu concordo com isso, mas eu acho que no momento é mais interessante pensar na limitação do Dudu, porque tudo bem, ele passa full combo, se vai ser igual, vai ser praticamente igual, mas eu acho que, tipo assim, o Belly é uma carta excelente você dar no Prankids. Por quê? Porque você dá no Valhalla, tudo bem, mas você dá bastante papagaio, que é enquanto ele constrói a play dele. É bizarra a quantidade de follow-up que o Prankids constrói, pegando carta do cemitério e deixando um monstro na mesa. E o Dudu, ele pega uma carta e ele se tributa e pega duas do Grave pra mão. Isso é muito forte. E, além disso, você deixa cartas que vão estar muito populares no meta, que está por vir, que é o Shang-Jan e o... Qual é o nome do deck? Que é o Shang-Jan e o Flanderise, assim como o Evil Twin, são cartas em que faz sentido você continuar usando Veilin, em Permanence, o Tribrigade que já tá no meta e afins. E o Prankids é horroroso, porque essas cartas não pegam o deck. É muito chato isso. Então, quando esse tipo de coisa acontece, você fica com a porra de uns decks no meta que não alinha porra nenhuma, e quando você tem múltiplos decks no competitivo, é interessante, o mínimo que tem que acontecer é as techs alinharem. E a tech não alinha com o Prankids. Em Permanence, Veilin não alinha com o Prankids, não tem como. Você dá Hand Trap, você dá um Impermanence ou um Veilin no papagaio, ele faz outro, você dá outro Veilin, ele dá outro papagaio, e aí esse papagaio vai pegar as cartas do Grave. E não fez diferença nenhuma que você fez, o cara descartou duas cartas da tua mão. O cara deu aquela carta banida, que eu esqueci o nome dela, enfim. É aquela carta que usa, o Lithium usa lá nos decks antigos, enfim, aquela carta. O cara te deu aquela carta. Foi isso. E o fato de ter um Dudu, eu acho que faz com que você dê uma Impermanence nele, ele não pega a carta, mas não só isso. Como só tem um, ele não vai conseguir tributar pra pegar as cartas do Grave, cara. Isso é muito grande. É duas cartas que ele pega, bicho. É uma spell que o bicho milou e... Cara, ele não vai pegar spell, ele não vai conectar ninguém de Prankids. É muito complicado. E se ele não vai conectar spell de Prankids, ele não tem a fusão, ele não consegue fazer Battle Butler, ele fica muito chato. É muito chata a situação. Então eu acho que faz sentido você fazer a limitação do Dudu, tá ligado? Por mais que tenha outro bicho do lado, você vai fazer Barral depois, mas aí já é diferente, tá ligado? Porque você vai fazer o Barral e aí ele vai pegar os Prankids. E mesmo que ele pega a fusão, tudo bem. Ele não pode dar fusão no teu turno. E aí fudeu, tá ligado? Eu acho que é disso que o Prankids precisa, sabe? Esse tipo de limitação é boa. E aí eu acho que com a limitação do Dudu ainda teria que acontecer outra limitação, sabe? Mas eu não sei em que. Alguma coisa tinha que acontecer. Eu não sei se só a limitação do Dudu seria boa. A limitação do Dudu e do Miau Miau ao mesmo tempo, eu não sei se a Konami teria culhão de fazer isso. Eu duvido, mas duvido muito, seria excelente. Ia tirar o deck do competitivo e eu acho que seria bom. Porque o Prankids é o deck 2018, como todo mundo sabe. Mas eu não sei se isso vai acontecer. Talvez a limitação da Pandemônio, a limitação do Dudu e Pandemônio ao mesmo tempo, eu não sei, fica muito ruim o Prankids, ele não consegue alcançar a fusão, não consegue fazer porra nenhuma, sabe qual é? Assim, cara, ainda é milável pelo Fences, se você joga, você vê a fusão, sabe qual é? Mas aí o Dudu vai ter que pegar, tá ligado? Mas se o Dudu for negado, ele não consegue pegar a fusão, e aí você não tem fusão de Prankids. Já pensou? Tipo, ter um Dudu e um Pandemônio, você faz o Fences, e aí mila a Spell, e o teu Dudu toma um Veilin. Fudeu, você não tem mais fusão, não tem chance da hard draw e o teu Dudu não vai pegar a fusão do Grave. Como que você vai fazer fusão no turno do cara? Você vai ter que usar aquela trap, tipo que o Dark Magician usa pra fazer fusão no turno do cara, tá ligado? Necrofusion. Complicado, tá ligado? Aí é foda. Aí eu acho que complica um pouco. Eu não sei se esse é o pensamento, mas alguma carta além do Dudu eu acho que tinha que ser mexida, porque eu acho que o Prankids ser mexido só nisso eu não sei, cara. Eu fico incomodado de mexer só no Dudu. Eu acho que tinha que ser 2 hits. Quais hits? Eu não sei. Eu acho que Pandemônio e Dudu é muito pesado e tira o deck do meta. Dudu e Miau Miau eu acho que pode ser decente, mas quem sabe Dudu e Fences, tá ligado? Dudu e um nome de Prankids, pro cara não ficar invocando um monte de Prankids lá. Ele vai poder invocar outro, Rocks e afins, e aí o Rocks, enfim, mas ele vai ficar num giro muito menor de Prankids. Quem sabe algo nesse sentido pode ser bom. Quem sabe limitar places e o Dudu, tá ligado? Você diminui a parada do deck, a consistênciazinha do deck ali. Ele continua com 12 nomes de Prankids e mais um campo, continua, mas você diminui um pouco, vai, não sei. Quem sabe limitar o Dudu e o Places. Eu acho que é o Dudu e mais alguém, mas o Dudu continua na minha lista de prioridade de Prankids limitados aí.
Próximo deck é o Dragon Link. O Dragon Link, os hits são meio claros, né? Eu continuo exatamente com os meus palpites dos hits que eu falei na live, por exemplo, que é a limitação do Quick Launch. O Quick Launch não tem nem porquê eu dizer, porque o Quick Launch tem que estar 1. O Tracer é o coração do Dragon Link, porque os Stunners são o coração do Dragon Link, porque os Synchros são o coração do Dragon Link. Porque aqui é o Savage que interage, o Chaos Ruler hoje em dia é absurdo, e o Hot Head. E o Quick Launch é simplesmente Special Summon de graça do deck, que não é Hard Once por turn. Então, e é Quick. É foda, né? Tem aquelas jogadas que você fica com Quick Launch que você nem gastou, e você dá Quick Launch no turno do cara, daí invoca Tracer, que dá a Tiding, que volta o Tracer Chain, tá ligado? No turno do cara, isso não é justo. Então, tem tudo isso. Quick Launch, obviamente, tem que estar limitado. O Rocket é a engine que precisa estar no deck de Dragon Link, é essencial, mas que ela seja minimamente custosa e que venha principalmente pelo campo, tá ligado? Ou que você dê um jeito de girar a parada, o teu Safer, de buscar o Tracer pra baixar ele, ou o Synchron, ou dar mais fôlego pro teu Ravine, pra dar mais incentivo pro teu Ravine milar o Halter pra pegar o Tracer, enfim, tem que conectar de outra forma. 3 Quick Launch não dá, porque com Dragon Link, esse tipo de deck, tudo que ele quer é colocar os bichos na mesa, e os bichos na mesa são tudo pra ele. Então, é foda. O Quick Launch limitado eu acho que é essencial. Além disso, eu acho que o Chaos Space, é uma carta que virou uma carta de poder muito grande no deck de Dragon Link, e não só isso. Eu acho que ela é uma carta de poder muito forte em deck de Chaos no geral. E geralmente o deck de Chaos, ele não tem vibe de controle, midrange, nada do tipo. Quando ele comba, ele vai te arrombar, sempre. Que deck de Chaos que jogam hoje em dia é tipo o Thunder Dragon, o Light Swarm, por exemplo, e o próprio Dragon Link. Esse tipo de deck, o fato dele jogar automaticamente faz com que você perca. E o Chaos Space, ele ajuda muito nisso, porque ele conecta um monte de coisa, ele compra a carta, ele volta a carta que o dragãozinho vai buscar, e aqueles dragãozinhos são um pouco absurdos na mecânica de Link. Eu acho que banir um deles seria bom, mas limitar o Chaos Space tá em ordem de prioridade é melhor, porque você pega muito mais gente ao mesmo tempo. O Chaos Space não tem nenhum apelo comercial. Detalhe, um monte de coisa que eu tô falando aqui, eu tô vendo questão de apelo comercial também, tá? Então, por isso que eu não tô colocando algumas cartas que eu gostaria que tivesse. O Nadir, obviamente, não vai estar. O Zeus não vai estar, com certeza. Mas as cartas que o Chaos Space, por exemplo, e o Quick Launch não tem nenhum apego. O Prankits também não. Então, eu acho que coisas que podem acontecer. O Chaos Space é muito forte, você faz a play inteira sem gastar o normal, e eu acho que tem que forçar o normal summon a ser uma parada relevante, porque aí você faz com que interações proativas sejam boas. Nos novos decks, por exemplo, Shang-Jan, o Evil Twin, esse tipo de interação proativa é muito bom, e esses decks são na medida certa. O Flanderiz é um pouco escroto, mas o Shang-Jan e o Evil Twin são decks excelentes em termos de design e de saúde de jogo. O Tri-Brigade também é um pouco, mas é só por questão de estar velho mesmo no jogo, e ele existindo do jeito que tá, faz com que você não compre as novas cartas. Mas o Dragon Link, por exemplo, e nele o Normal Summon é importante também, né, no deck de Tri-Brigade. Mas no Dragon Link, por exemplo, o Chaos Space Quick Launch faz com que você faça a tua play inteira e o Normal Summon seja a coisa menos relevante possível. E eu acho que isso não pode acontecer, então, eu acho que o Chaos Space limitado e o Quick Launch também são excelentes. O Seal é uma carta citável aqui, tá? Mas o Seal é complicadíssimo, porque o fato do Seal existir, eu não sei. Ele faz aquilo que uma Apollousa faz, um deck de combo, construir play, enquanto joga em volta do Nibiru, é chato, por isso é um dos motivos da Apollousa precisar ser banida. Eu gosto que o pensamento da Apollousa ser banida, a Apollousa nem devia existir na verdade, porque ela coloca uma interação extra com um monte de monstro nada a ver que você usou pra fazer outros monstros interativos, e isso é chato. No Tri-Brigade, mano, os bichos ficam sobrando lá, depois ele dá os efeitos de invocar, você junto faz uma Apollousa, não é justo, e você tira a possibilidade do cara altar uma carta tua, o que não deveria existir. Você poderia conseguir altar em game do cara, dar o Belly no Revolt, por exemplo, e o Apollousa corta isso. Então a Apollousa é uma carta escrotíssima, e ela sempre te força a dar coisas fora de lugar, que era o que o Herald fazia antes quando existia o Linkroys. Então a vibe da Apollousa é parecida, e eu queria muito que fosse banido, acho que não vai, mas eu só falei isso pra dizer que o Seal é parecido, porque os decks de combo tem que se funder pra alguma coisa, tá ligado? O Nibiru, por exemplo, múltiplas hand traps, ele tem que tomar múltiplas hand traps para parar, tomar uma hand trap de alto impacto como o Nibiru, e se fuder também. E o Seal faz com que o Dragon Link, ele não sofra isso, porque você dá o Seal lá no cara, e, mano, sei lá quando você vai dar o Seal, talvez o cara já fez Chaos Ruler vai voltar, daí o Seal vai poder invocar o dragãozinho branco, que pode virar Piche, que vai pegar o Red Eyes, ou você invoca o Red Eyes direto, Red Eyes invoca o outro bicho do Grave. Dor de cabeça, cara, não faz sentido. Eu acho que o Seal deveria estar banido hoje. Acho que vai? Eu não sei. Eu acho que no Dragon Link, assim, devia acontecer hits pesados, tá ligado? O Quick Launch A1 e o Chaos Space A1 é pesado, mas o Seal banido eu acho que seria divino demais. Mas eu acho que é um pouco utópico pensar nisso. Bom,
Saindo desses decks aqui, a gente entra nos próximos dois últimos decks do competitivo, né, do high level competitivo, que é o Drytron. O Drytron, eu sinceramente, não sei muitos os hits que poderiam acontecer, mas como eu já falei lá no vídeo na minha live de Banlist, eu tinha colocado cartas Drytron. Eu acho que não é o caminho, realmente, o que eu coloquei lá, eu tava completamente maluco. Tem que ser a Benten, ponto. O foda é que banir a Benten é chato pro deck, muito chato pro deck, mas igualmente chato é você ter a possibilidade de ficar lupando aquelas fadas escrotas lá e usar. O foda é que o Drytron, ele tem uma mecânica meio como se fosse um ritual mesmo, tá ligado? Os Drytron tributam pra poder fazer uma vantagenzinha, mas se o teu tributo não dá efeito, tá muito pra trás. Por isso que a Benten é uma carta essencial e que faz o Drytron ser um deck de 2021. O problema é que fica fora de controle, porque a Benten é absurda, ela pega um monte de fada, e aí você pega Herald, que é negação de handtrap do cara, a defesa que ele tem pra poder impedir o teu FPK, conecta Iva, conecta Divine, conecta Aidaten, conecta um monte de coisa, e conecta a Herald lá, o ritual. Então, pois é, cara, o Benten é a carta de força do deck. Então eu acho que fosse dar um hit no Drytron, bastava o Benten, porque de resto ele fica mais sensível, muito sensível. As cartas de fada, eu sinceramente não sei muita coisa que pode acontecer. Por exemplo, o Herald laranja e a Eva, que são cartas que deram muito palpite de citar pra que seria um bom hit na Banlist. Eu concordo que seriam, mas tá vindo o futuro dos Agent, e eles usam essas cartas muito bem, porque o deck todo é de fada. Então eu acho que isso é suporte direto pra deck de agente, e pode deixar de ser um suporte direto pra Drytron, por exemplo. E aí a gente vai deixar de ver em Drytron e começaria a ver nos agentes, por exemplo, é uma possibilidade. Mas banindo o Benten eu acho que seria muito benéfico pro jogo a Benten ser banida, porque diminui muito a força do Drytron. E aí ele ia ter os rituaizinhos dele que não faz aquele monte de plus absurdo, mas você ia ter que usar os rituais de alguma forma pra fazer jogadas. Mas ia ser bem mais justo. Continuaria conseguindo fazer aquelas jogadas de Herald negando um monte de coisa. Talvez você ia ter que utilizar 3 Iva, mas só isso já faz com que o deck fique pior, entendeu? E fazer o deck ficar pior é bom. É bem bom. Então a Benten é um banimento bom, mas não só isso. A carta de Dragon, que é justamente o push que o Drytron faz de ser tão frágil, mesmo com a Benten, ele ainda é frágil. E aí ele tava tomando tanta coisa que foram obrigados a usar Dragon, porque no começo não usavam. E aí depois viram a necessidade de usar o Dragon no deck. E aí algo com o Dragon tem que acontecer. Entra naquele vídeo de teoria que eu falei, dá uma olhada lá no canto do card que eu fiz o vídeo especificamente sobre isso. Eu ainda continuo mantendo o pensamento de que seria algo nesse sentido. Red Ice Fusion é banida, mas se você achar que é muito, e o Red Ice, a Konami não vai mexer no Red Ice, o que eu acho até um argumento plausível, pode ser o banimento da Anaconda. Tá vindo o Fusion Enforcer, o Phoenix Enforcer, né, o Hero novo, e o Hero novo vem via Anaconda também, tá ligado? Eu não sei se a Konami vai querer perder essa bocada, porque o fato do Phoenix Enforcer ser feito com a Anaconda é um plus muito bom, porque qualquer deck consegue usar essa merda e não precisa usar 3 Fusion Destiny. Você pode usar, mas você não precisa. Você pode usar 3 Fusion Destiny e usar a Anaconda, porque é muito mais fácil você fazer a Anaconda com 2 bichos qualquer do que comprar a Fusion Destiny. Então, por esse motivo, eu acho que é muito mais plausível hoje a Konami banir a Red Ice Fusion e foda-se o Red Ice, do que banir a Anaconda porque tá vindo o Hero novo. Eu acho que por esse ponto de vista faz mais sentido banir a Red Ice Fusion. Por que não banir o Dragon? Porque tá vindo carta de Dark Magícia. O Dark Magícia não precisa necessariamente da Anaconda pra fazer, apesar de ser bom também você conseguir ter essa forma, mas com a própria engine ele consegue fazer o Dragon, o que é o que deveria acontecer. Então eu acho que por esse motivo a Red Ice Fusion é o principal candidato aí na Banlist, e irritaria o Drytron muito forte. Seria muito bom o banimento da Benten da Red Ice Fusion, porque aí o Drytron não ia ter jogada de Dragon, e ele conseguia fazer Phoenix Enforcer, mas tudo bem, faz aí. Mas ele não ia ter jogada de Dragon, que é excelente. Por fim, o último deck, que eu não sei sinceramente se vai acontecer algo com ele, não sei se é realista falar, que é o Virtual World. O Virtual World é um deck que já é inconsistente, mas sinceramente é um deck bem escrutinho, então eu não sei o que pode acontecer. Talvez a limitação da Lulu, é o palpite óbvio, né? Não sei só a limitação da Lulu, assim, obviamente o deck ia ficar podre, porque o deck é inconsistente, mas a limitação da Lulu seria muito bom. Mas quem sabe a Konami opte por fazer uma limitação, por exemplo, um banimento de um Tzolk'in da vida, sabe qual é? Ia continuar fazendo Dragon? Ia, mas você não ia ter o Crystal Wing pra negar Hint Trap cedo, por exemplo. Então talvez se a Konami não quiser mexer em Guine de Virtual World, o que eu acho que foda-se, pode mexer, mas ela já mexeu no Calamity no começo do ano, mas eu acho que ainda precisa mexer ainda, porque o Virtual World é um deck bem viável. Mas daí eu acho que algo deveria ser mexido. Se não for em Guine, se for em Guine vai ser a limitação do Lulu.
Se não for a alimentação da Lulu, vai ser o banimento do Tzolk'in. Eu acho que isso faz muito sentido. O Tzolk'in, foda-se, é uma carta que burla a mecânica. Nenhum outro deck vai ficar triste por perder o Tzolk'in. E eu acho que faz sentido, porque aí você pelo menos corta o Crystal Wing do deck, que é uma carta que ele não deveria ter. O Dragão ainda é uma carta que ele não deveria ter, mas tudo bem. Mas pelo menos você dá Hint Trap nele depois. Você consegue dar Hint Trap mais pra frente, se for o caso. Você consegue dar Nibiru no cara, se for o caso. E aí ele fica bem fudido, porque não sei se ele tem a bala na agulha de guardar o Lau pro final pra ser push, como ele fazia antes. Então eu acho que o banimento do Tzolk'in é razoável, mas eu queria a limitação do Lulu, mas isso eu já não sei o que vai acontecer. Por fim, só pra não passar em branco, as cartas genéricas que eu acho que devem ser banidas aí, e que eu sinceramente acho que vão, é o Imperial Order. Imperial Order banido, nem preciso dizer porquê, carta completamente absurda, sem sentido. E além do Imperial Order, o College by the Grave eu acho que tá mais do que na hora, porque o Crossout vem aí. Quem sabe o Crossout seja promo de Mega Team, não sei, acho que não foi anunciado nada, mas eu acho que faz sentido pensar nisso. Pra complementar, e por fim, mas não menos importante, só pra falar das coisinhas fora esses decks meta. Não sei se vai acontecer, tá ligado? O Phantom, eu acho que tem deck que é muito forte, saindo esses aqui, que são predadores, teoricamente, dele, apesar de você conseguir perder tranquilamente, com qualquer deck do meta, você perde pro Phantom Knight assim, pode perder tranquilamente, dependendo da situação, mas eu não sei se vão, obviamente não vão fazer alguma coisa, eu não sei se a Konami vai querer fazer algo, porque, por exemplo, eu acho que essa banlist, ela vai ser quase do nível do começo de 2019, como eu falei no começo, e aí aquela banlist, a Konami não baniu só as cartas do deck meta, não sei se a Konami vai banir as cartas dos decks atuais, eu acho que tá muito diferente daquela época. Naquela época os decks eram absolutos, agora, e viviam ao mesmo tempo, jogavam há muito tempo, mas agora, esses atuais, eles só estão aí, sabe qual é? E estão há muito tempo e não vão incentivar compras de decks novos que estão aí na porta, e são meta, e vão ser meta, né? É diferente da época. Então não sei se banir é necessário, como fizeram naquela banir de janeiro de 2019, mas ao mesmo tempo, a Konami daquela época, ela, além de ter banido as cartas dos decks competitivo, baniu, na verdade, cartas de decks mais periféricos, enfraqueceu não só os meta, mas enfraqueceu os periféricos, como por exemplo, baniu o Electromite naquela banlist de 2019, que inclusive não pode voltar, o Electromite não pode, a Konami, nessa banlist, ela tem que dar um resetzinho, não vai ser um reset tão grande como eu disse, mas esse reset não passa por voltar cartas da banlist. O Bardiche foi um erro ter voltado da banlist, eu sinceramente queria que o Bardiche morresse lá. Pois é, o Electromite não pode voltar e não pode vir mais cartas de fora da banlist, tá ligado? Não pode sair carta da banlist. Não pode vir mais carta de Sky, não pode vir mais carta de Sala, nem carta de Orkut, nem pense nisso. Thunder Dragon Colossus, você tá maluco, não fala isso perto de mim, senão eu te dou um murro, não pode. E, enfim, não sei se a Konami vai ter bala na agulha pra poder dar hits em decks fora desses que eu citei. Se der, eu gostaria muito que, no mínimo, algo de Phantom Knight. O fato da Red Ice Fusion ser banida já ajuda, porque você não vai tomar Dragoon no Phantom Knight. Se a Polluta fosse banida, então graças a Deus, mas isso não vai acontecer. Já dava bons hits no deck de Phantom Knight, que ele ia ter que fazer F0 e alguma outra coisa, interação de Bardiche com o Break Sword, o que eu acho justo. O problema é ele fazer coisa que não é do deck dele, tá ligado? Esse é o grande problema. Mas tinha que acontecer algo, eu acho que tinha que acontecer algo. O fato de ele não fazer Dragoon, se a Red Ice for banida, já é bom, mas enfim, talvez seja suficiente. E aí, por exemplo, o Infernumble é um deck que aparece bastante, é um deck escrotinho que ele consegue dar um hand loop. Cara, aquele Deskbot 001 é imoral, voltando tantas vezes com aquele deck de Infernumble, tá ligado? É imoral. É foda, cara. Eu fico raiva toda vez que eu vejo aquilo. E como o Agente do Caos, nesse caso, é o Nidofiber, não é nem a Isolde, o Agente do Caos é o Nidofiber. Eles não vão mexer na Isolde, o Nidofiber também não vão mexer. Daí, o elo mais fraco e que cortaria tudo isso é o Auroradon. Eu acho que o Auroradon é bem plausível de tomar lista, porque não ia invocar o Coldwing, não ia invocar os 3 primeiros tokens, então os tokens do Coldwing não iam rolar, e o Coldwing é quem que você meio que lupa, né? E aí você não ia conseguir fazer o Power Tool, você não consegue pegar o TDG, fazer o hand loop do caralho, mas daí eu acho que o banimento do Auroradon é algo que não prejudica ninguém. Simplesmente não prejudica ninguém, não ia incomodar ninguém, e ao mesmo tempo ia tirar um deck escroto do competitivo, de incomodar, de ser um rogue chato, que é o Infernumble. Eu acho que se você não pode mexer no Nidofiber, que seria o melhor hit, na Isolde também seria o melhor hit banido, você vai ter que banir o Auroradon, porque alguém tem que pagar esse pato, e eu acho que algo do tipo tem que acontecer. Por fim, Mystic Mine, TTT deveriam ser banidos, mas não vão. Mas enfim, por hoje é isso, espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado, deixa o palpite no comentário do que você acha que faltou, e se você acha que eu tô maluco. Enfim, é isso, valeu, falou e até mais.